Ouvimos a leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, os versículos 1 a 4. 1 a 11. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele os afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então, fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram o barco para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Esta é a palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que a ouvem, guardam e também praticam em seu coração. Amém. Minha irmã, meu irmão, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo, que hoje celebra este culto da sua casa, do seu computador, do seu smartphone. Amém. Inicio esta mensagem fazendo algumas perguntas para você. Será que existe alguma diferença entre fazer as coisas confiando apenas em nós mesmos, na nossa sabedoria, com as nossas forças, e fazê-las de acordo com os mandamentos, de acordo com a vontade de Deus? Será que há alguma diferença? Será que, fazendo do nosso jeito, teremos os mesmos valores do que fazendo de acordo com a vontade de Deus? Será que o resultado será o mesmo? Teremos mais êxito fazendo do nosso jeito do que cumprindo os mandamentos de Deus? O Evangelho de hoje nos ajuda a responder estas perguntas e ainda nos revela o que Deus espera de nós e para o que Ele tem nos chamado para fazer da nossa vida. O relato diz que Jesus está à margem do lago da Galileia e a multidão o apertava para ouvir a mensagem de Deus. Ele vê dois barcos, sobe num deles, pede que o pescador o afaste um pouco da praia e continua a ensinar a multidão. Inicialmente, o barco
serviu de púlpito para que ele continuasse a ensinar a multidão. Quando terminou de falar, pediu que o barco fosse levado a um lugar com águas profundas e ordenou que os pescadores jogassem as suas redes novamente. A resposta de Simão revela surpresa, frustração e obediência. Trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Que bom que ele obedeceu, pois os peixes presos na rede eram tantos que foi necessário pedir ajuda para encher os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Ao ver o milagre acontecer em suas redes e em seus barcos, Pedro e os irmãos Tiago e João percebem que estão diante de uma manifestação de Deus. Admirado, Pedro se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, afaste-se de mim, sou pecador. Mas Jesus lhe diz: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. O Evangelho termina o relato desse milagre dizendo que eles deixaram tudo e tornaram-se discípulos de Jesus. Ou seja, aceitaram pescar pessoas para o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, o que essa história vivida há cerca de 2000 anos tem a dizer para nós hoje? Por que ela é importante para a nossa vida? O que ela nos diz? Veja que o milagre acontece ainda no início do ministério de Jesus. O capítulo 4 do Evangelho revela alguns milagres e o anúncio do reino de Deus. O capítulo 5 inicia com Jesus chamando pessoas para a mesma tarefa. Jesus não quer implantar o seu reino sozinho, de forma miraculosa. Ele quer contar com pessoas na caminhada. Por isso ele declara para Pedro: de hoje em diante, você vai pescar gente. Ou seja, pescar pessoas para o reino de Deus. Pescar pessoas para Cristo. Penso que a Bíblia é uma grande chamada para vivermos em comunhão com Deus. Há muitos textos que falam desse tema. Há muitos textos que mostram o quanto é difícil aceitar esse chamado. Mas Deus não desiste. Ele segue chamando pessoas para a vida em comunhão com Ele. Penso que este convite continua sendo feito hoje. O convite para seguir a Cristo, para ser pescador de gentes, para anunciar os valores do reino, continuam sendo feitos hoje. O chamado de Pedro, Tiago e João aconteceu no cotidiano deles, no seu trabalho. Eles estavam lavando as redes após uma noite de pescaria frustrada. O chamado para seguir e servir a Deus acontece no nosso dia a dia. É no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa família, que somos chamados à vida em comunhão, ao serviço em favor do reino de Deus. Penso também, a partir do milagre vivido por Pedro, Tiago e João, que há uma diferença entre agirmos por conta própria neste mundo e fazermos o que fazemos conforme Deus quer. Sozinhos, os pescadores não pescaram nada. Obedecendo a Jesus, encheram os seus 2 barcos com peixes. O mundo precisa ouvir a voz de Deus. As pessoas
precisam deixar Jesus guiar os seus barcos e precisam deixar Ele mostrar onde as redes devem ser lançadas. Quando as pessoas ficam entregues à própria sorte, quando fazem as suas escolhas apenas tendo o seu pensar como referência, a pescaria pode ser frustrante. A vida pode ser pesada e as escolhas erradas podem ferir a vida em sociedade. Aqui na nossa cidade, na manhã de ontem, aqui em São Leopoldo, recebemos a notícia de uma pessoa que foi amarrada e alvejada em seu carro, que em seguida foi incendiado. Precisamos deixar Jesus guiar a nossa vida e nos mostrar o caminho a seguir. Que bom que o Evangelho nos mostra, ele justamente fazendo isso com Pedro, Tiago e João. Que bom que podemos contar com essa orientação para a nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, a palavra de Jesus dita para Pedro é dita também para você. De agora em diante, você vai pescar gente. O chamado de Jesus para pescar pessoas para o reino de Deus continua sendo feito. Pedro, Tiago e João arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. E nós? Como nós reagimos? Como você reage ao convite feito? Que Deus nos aumente a fé para sempre respondermos sim. Sim ao seu chamado para a vida em comunhão e para seguir a Jesus Cristo. Amém.